3. Jesus, a vida completa, de João Ribe Palharim. A primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco, para o lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida, do outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. E a multidão os viu partir, e muitos os conheceram, e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles. E aproximaram-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas, curou os seus enfermos e falava-lhes o reino de Deus. E seguiu uma grande multidão, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Subiu, pois, Jesus ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo a grande multidão, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para os experimentar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não lhes bastam, para que cada um receba um pouco. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele, os 12 disseram-lhe: O lugar é deserto, e a hora já está muito adiantada. Despede a multidão, para que, indo aos campos e aldeias ao redor, se hospedem e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam ir embora. Dai-lhes vós de comer. Havendo de ir comprar 200 denários de pão e dar-lhes de comer, ao que ele lhes disse: Quantos pães tendes? Ide ver. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. E ele disse: Trazei-mos aqui. Então disse a seus discípulos: Fazei-os assentar em grupos de cerca de 50 cada um. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. Ora, naquele lugar havia muita relva. Reclinavam-se ali, pois, os homens, em número de quase 5.000, sobre a erva verde, repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. Jesus então tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo-lhe os olhos ao céu, os abençoou. E havendo dado graças, partiu os pães e deu aos discípulos, e os discípulos às multidões, e de qual modo repartiu os 2 peixes por todos, quanto eles queriam. E quando todos estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-se, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobrejaram aos que haviam comido. Ora, os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças.
louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome. Tu és aquele que compartilha, que parte e compartilha o pão, o peixe, a tua sabedoria. Obrigado, Senhor, tu és o pão da vida. Obrigado. Quer saber